psiquiatria biológica, né? Não do lombroso, se ela for pensar em entender o crime, né? Ela, em vez de se aproximar desse pessoal, está se aproximando de outro pessoal. É porque essa questão, eu acho que é importante, porque quando você fala, esse é um discurso que a gente tem ouvido lá no Rio do Judiciário, acredito que é aqui também, mas você falou, né? Quer dizer, então, se vocês estão questionando, por exemplo, lá no Rio, o levantamento da condenação de psicologia lá da SEAP, né? No último relatório de 2008, 70% do trabalho dos psicólogos é voltado para a realização do exame criminológico. Né? Quer dizer, mais de 40 mil exames por ano. Que os exames se repetem, porque a Defensoria Pública pede hoje, aí você faz, daqui a pouco vem o ofício do juiz pedindo o mesmo exame, aí você refaz, aí daqui a pouco está pedindo para progressão, mas daqui a pouco vem o exame do juiz para livramento, você já acabou de fazer o de progressão, mas a morosidade também, né, do processo faz. Então, enfim, você fica em função disso, de um trabalho que, na verdade, acaba sendo meramente burocrático. É um trabalho de escrever, olhar para você, 30 minutos, muito, 15 minutos, 20, e dizer algo sobre a vida daquele sujeito. Qual de nós aqui, né, se sentiria bem sendo avaliado por 15 minutos, né, com você, sabendo que aquela pessoa está dizendo algo a seu respeito, que na maioria das vezes você não sabe o que o outro escreveu, porque ninguém faz a devolução desse exame, que é uma questão que está colocada no nosso código de ética. Ele sequer tem conhecimento do que você escreveu sobre ele para parar o processo judicial. Então, essa que é uma das questões, por exemplo, que a Defensoria Pública no Rio vem se debatendo, né? Quer dizer, dessa invasão dessa intimidade, desse desrespeito a esse direito, que esse sujeito tem o direito de saber o que você está colocando ali a respeito dele, vai parar dentro de um processo judicial. Então, quer dizer, e o judiciário diz assim, mas se vocês acham que vocês não têm condições de fazer, isso não tem problema. A gente pressiona o governo para abrir concurso e ter mais psicólogos para fazer. Para dar uma especialização para vocês. Vocês podem melhorar, serem capacitados para fazer um melhor exame. E também assim. Entendeu? Então, esse é o discurso do judiciário. Mas não poderia ser outro com os direitos presos, né? Porque eles são responsáveis também pela execução da pena, né? Quer dizer, desses direitos. Ou seja, fica cada vez mais claro, né, que a gente precisa qualificar esse trabalho para que eles possam, né, estar fundamentados nessa coisa mais qualificada para tomar a decisão que é deles. Então, assim, isso é uma coisa que nos preocupou muito, entendeu? Não, mas, por exemplo, a gente quer que o Ministério Público dê força para abrir concurso, para ter mais psicólogos, trabalhando no Plano Nacional de Saúde Previdenciário, que está aí para funcionar, no Plano Nacional de Saúde. Então, é disso que se trata. O outro lugar para o psicólogo do sistema penitenciário é através do Plano Nacional de Saúde, no sistema penitenciário, que é um plano absolutamente fundamentado no SUS e na Constituição Federal. Então, ou seja, isso é uma coisa importante que a sociedade precisa entender. Quando o sujeito é preso, ele está apenas privado da sua liberdade, do direito de ir e vir, mas não dos seus direitos constitucionais, de direito à saúde, à educação, ao trabalho lá dentro, enfim, desde que não seja, né? Exploração degradante, mas um trabalho, né? Seja um trabalho degradante, mas um trabalho que possibilite a ele, né, retornar à vida em liberdade, né, com uma possibilidade de ação. Então, hoje, por exemplo, ninguém está pensando nesse egresso, nessa pessoa que sai do sistema.
O Conselho Nacional de Justiça fez uma propaganda recente na televisão, que foi pela primeira vez, eu até fiquei animada, né? Do tipo, assim, senhores empresários, né? Vamos dar uma chance. Né? Tem até um programa, né? Minha Vida, Minha Chance. Não, tem um nome, o programa do Conselho Nacional de Justiça. E eu fico pensando, né? Poxa, hoje a gente tem a cota para os deficientes, a cota, né, lá para os negros, ou enfim, as cotas, sistema de cotas, que é altamente discutível aí na sociedade geral. Mas por que não garantir, por exemplo, um percentual de vagas, né, para quem está saindo do sistema prisional? É preciso que essa pessoa se sustente na vida lá fora. Que não seja um crime, né? Que não seja um crime. A nossa realidade do sistema penitenciário, quando o sujeito recebe o conselheiro lá do Conselho Penitenciário para dar um livramento condicional, esse sujeito sai sem um tostão no bolso. E nós, profissionais, sem documento, e nós, profissionais, fazemos uma vaquinha, reúne dinheiro daqui e dali, para esse sujeito pegar um ônibus e ir parar, sei lá onde, né? Porque aquele que tem família que ele não consegue avisar e que vai lá esperar, apenas de tirarem um documento. de tirarem um documento. Ele deu todos os documentos e sai sem os documentos. E tem um outro fator aí, né? Com relação a essa questão do trabalho, o sujeito ele não sai habilitado para trabalhar em uma função, ele sai com um estigma, né, que não vai conseguir que ele ingresse. Além disso, né, ele sai com a ficha suja. No momento em que ele vai pedir um emprego e alguém pede os antecedentes criminais dele, né? Isso é um fator, né, de exclusão absoluta do trabalho. Né? Então, o psicólogo não denuncia, se eu omite frente a isso, é uma falta ética. Não, ele tem ciência, ele está participando de todo o Sem conjunto. contar, o mais grave também é que essa não inclusão do preso no trabalho, na educação e outras ações serve como justificativa para um laudo desfavorável. Exatamente. Né? Se ele tiver Então, não toda a deveria oportunidade do mundo aberto, eu já vi áudios, Me fez lembrar o outro sistema carcerário que é o existem alguns que dizem mesmo, tá? Existem alguns que dizem, não, eu não trabalho na prisão por conta de uma outra ideia. Não é por conta de uma outra ideia, porque eu não trabalho para a polícia. Aí, a visão do virtual. lembrar uma situação, quando eu fiz estágio no sistema psiquiátrico, que um paciente tinha que ser medido assim, o número de comparecimento deles como é que chamava? Praxiterapia. Aí lembro de uma situação em que uma pessoa tinha que molhar as plantas. E eu cheguei no estágio e estava chovendo. E aí o que foi registrado pelo profissional? Não molhou. Logo ele foi chamado pelo psiquiatra e aí alguma coisa aconteceu com ele. E o que aconteceu na semana seguinte, não exatamente ali, ele estava molhando as plantas na chuva, porque tinha que cumprir a tarefa de molhar. E o E o banho de sol do preso. Essa história não Preso todos expostos ao frio, né? Que aqui no Rio Grande do Sul, quando é frio, os presos expostos ao frio, um dia nublado, Que é o horário do sol. e é dia o horário do sol. banho de sol. Banho de sol. A gente nem entrou numa questão. É de uma fervenção. Apareceu essa questão que a Vanessa falava, era a crítica que a gente tem, né? Do distanciamento e, às vezes, por vezes, do fortalecimento de um tipo de ciência, né? Que eu queria retomar que nós estávamos debatendo. Que financia publicações, pesquisa, valoriza. E aí eu quero trazer para a questão da ética e política, que é também o psicólogo está em lugares de gestão em que ele vai favorecer a produção desse tipo de pesquisa, de investigação daquele criminoso. E aí isso gera, né, financiamento. Então acho que esse momento em que que o psicólogo hoje está bastante presente no sistema, é um lugar, e junto às suas entidades e além disso, de poder produzir uma outra posição, entende? Eu acho que isso que está se ampliando e que tem assustado muitos setores, né? Que é essa questão da transformação se dá na gente, mas se a gente ficar
de novo, reduzido a técnica, a gente vai ficar na técnica e submetido a essa ordem social que nos colocou no lugar de, como é, os corretores do comportamento. Meu Deus, a primeira vez que eu vi essa palavra, eu achei que corretor. Me disseram que não é uma palavra de